Por que você repete padrões tóxicos sem perceber? Já parou para pensar que muitas vezes nós andamos no automático da vida? Bom, vamos lá para o nosso roteiro invisível que governa o amor. Sabe qual é esse governo? Embora não vemos, mas ele existe. Olha só, Lucas acreditava que amar era sinônimo de sofrer. Seus relacionamentos eram como peças de teatro com o mesmo final trágico, sempre. Uma entrega intensa, seguida por um distanciamento inexplicável do outro, culminando em uma solidão que ecoava dentro do seu peito. Cada novo amor era uma nova esperança, mas o roteiro parecia já estar escrito e sempre com um final infeliz. A dor, a rejeição e a amarga sensação de inadequação eram os atores principais e, neste mesmo enredo, ele se tornava o coadjuvante da sua própria história. Foi apenas quando o sofrimento se tornou insuportável que Lucas buscou refúgio em dois lugares aparentemente distintos. O primeiro, a quietude da oração, e o segundo, o divã da psicanálise. Bom, nestes espaços, ele começou a desvendar um segredo doloroso e assustador. Ele não era uma vítima do destino, mas sim o diretor inconsciente da sua própria história, da sua própria peça. Lucas repetia sem perceber os roteiros emocionais que aprendeu em sua família. Bom, o amor que ele conhecia era condicional, ansioso e marcado pela ausência. Eram esses scripts internos que o guiavam, como um mapa invisível, diretamente para o mesmo abismo emocional sempre. Ele viveu ciclos de solidão, desespero, até que, ao integrar a fé que lhe oferecia esperança e a neurociência que lhe mostrava a capacidade de mudança do seu próprio cérebro, ele finalmente começou a reescrever a sua história de forma peculiar. A jornada de Lucas é um exemplo para muitos de nós. Sentir-se preso em um ciclo de relacionamentos destrutivos não é um sinal de fraqueza ou falta de sorte, ou até mesmo falta de fé. É um sintoma de que um roteiro antigo e poderoso está em ação dentro de você, dentro da sua estrutura psíquica, operando nas sombras da sua mente. Esse exemplo é um convite para iluminar essas sombras, unindo a profundidade da psicanálise e a esperança transformadora da teologia e as descobertas revolucionárias da neurociência, para entendermos por que repetimos esses padrões e, importante dizer também, como podemos finalmente quebrá-los e sair deles para reescrever uma nova história. A dor sentida, os perigos de ignorar o padrão estabelecido. Olha, ignorar o padrão é como navegar com um mapa defeituoso. Você pode até mudar de barco ou mudar o destino, mas continuará a encalhar nos mesmos recifes. A dor de repetir ciclos tóxicos é profunda e se manifesta em áreas cruciais da nossa vida, da nossa existência. A repetição automática de relacionamentos destrutivos. Olha, a dor mais evidente é o ciclo interminável de dor. Você se apaixona pela mesma indisponibilidade emocional, pela mesma crítica velada, pelo mesmo abandono sutil, apenas com rostos diferentes. Cada término de relacionamento não é apenas uma perda, mas uma confirmação da crença interna de que você não é digno de um amor saudável e duradouro. A sensação é de um destino implacável, uma condenação da qual não se pode escapar, está
presa a essa dor imensa. Por isso, ela gera uma sensação constante de inadequação. Por baixo da frustração amorosa, existe uma dor mais silenciosa e muito corrosiva. A sensação de que há algo fundamentalmente errado com você. Por que ninguém fica? O que eu faço de errado? Bom, essas perguntas se tornam um mantra de autodepreciação. Você começa a internalizar a rejeição como prova de sua própria falha, alimentando uma baixa estima que o torna ainda mais vulnerável a aceitar menos do que você merece. E no próximo relacionamento, o ciclo se repete. Existe aí uma queda na saúde mental e também na saúde emocional. Tudo isso porque viver em um estado constante de alerta emocional, esperando a próxima decepção, é exaustivo e muito doloroso. A ansiedade se torna uma companheira constante no caminho. A depressão surge como uma sombra após cada fracasso. O estresse crônico afeta não apenas a mente, mas também todo o corpo. A alegria de se conectar com alguém é substituída pelo medo da perda. E a vida perde o seu brilho, perde o seu sentido, tornando-se uma longa espera pelo inevitável sofrimento que daqui a pouco imagina que chega. As raízes ocultas de tudo isso. Bom, de onde vêm esses roteiros? Para entender por que esses padrões são tão poderosos, precisamos mergulhar nas três forças que escrevem e os gravam em nós, fixando em nós a psicanálise, a neurociência e a teologia. O primeiro ponto é a perspectiva psicanalítica, a compulsão à repetição. Freud, o pai da psicanálise, identificou um mecanismo poderoso e paradoxal na mente humana, a compulsão à repetição. Trata-se de um impulso inconsciente que nos leva a reencarnar experiências e relacionamentos traumáticos do passado e trazer para o presente. Não porque gostamos de sofrer, em hipótese alguma, mas é uma tentativa desesperada de, desta vez, consertar e fazer o resultado ser diferente. Esse roteiro original é quase sempre escrito na infância, nas nossas primeiras relações de amor com nossos pais e com os nossos cuidadores. É no complexo de Édipo que aprendemos o que é o amor, o desejo, a perda e a lei. As dinâmicas familiares, as mensagens não ditas, os afetos vivenciados criam um modelo de como os relacionamentos funcionam e irão funcionar. Se o amor que recebemos foi intermitente, aprendemos então que o amor é incerto, inseguro. Se formos criticados constantemente, aprendemos que o amor envolve julgamento. Se tivermos que lutar por atenção, aprendemos que o amor precisa ser merecido e estabelece então um padrão dentro de nós, porque na vida adulta o inconsciente busca o que é familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. Assim, escolhemos parceiros que ativam estes velhos roteiros dentro de nós, na esperança inconsciente de que, desta vez, a pessoa indisponível se tornará presente. O crítico se tornará acolhedor e nós, finalmente, nos sentiremos amados e completos. É uma busca trágica por um final feliz para uma história antiga, usando os personagens do presente, da atualidade. Isso é muito doloroso. Segundo, a perspectiva da neurociência, a plasticidade neural e a habituação. A neurociência moderna confirma que o que a psicanálise já suspeitava, mas de uma forma tangível e biológica. Nossas experiências, especialmente as da primeira infância, moldam fisicamente a arquitetura do nosso cérebro. Cada interação, cada emoção sentida fortalece certas conexões neurais que chamamos de sinapses cerebrais.
em detrimento de outras. Bom, memórias emocionais de infância gravam essas sinapses, criando aí o que dizemos de superentradas neurais, que criam nossas reações e escolhas amorosas na vida adulta. Quando repetimos um comportamento ou uma escolha emocional, essa estrada neural se torna mais forte e mais eficiente, pois ela entende que tudo isso é um reforço positivo para o negativo. Isto é habituação. O cérebro aprende a economizar energia automatizando as respostas. É por isso que o padrão se torna automático e acontece sem percebermos. Não é uma escolha consciente, é o cérebro seguindo o caminho de menor resistência. A trilha neural que foi pavimentada repetidas vezes desde a infância, ela se torna a única via. No entanto, a descoberta mais esperançosa da neurociência é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões neurais ao longo de toda a vida. Isso literalmente significa que, embora os padrões antigos sejam fortes, eles não são permanentes. Com esforço intencional, podemos criar novos caminhos, enfraquecendo as velhas entradas ou estradas da dor e construindo novas estradas de relacionamentos saudáveis, trazendo-os para o presente. Na perspectiva teológica, o ciclo do pecado e a graça que liberta. Do ponto de vista teológico, esses padrões destrutivos podem ser vistos como manifestações do que a Bíblia chama de ciclo de pecado, ou as consequências de uma natureza caída, herdada de Adão e Eva. Bom, isso não se trata apenas de atos isolados, mas de uma inclinação que nos afasta de relacionamentos que refletem o amor, o verdadeiro amor, que refletem a paz e a mutualidade para com os quais nós fomos criados. O livro de Romanos descreve esta luta interna como uma batalha entre a vontade de fazer o bem e a força que nos puxa para o padrão destrutivo. A solução teológica para quebrar estes ciclos não está no esforço próprio do próprio indivíduo, que muitas vezes se mostra insuficiente, mas sim na graça poderosa de Deus. A graça, especialmente como descrita em Romanos 8, não é apenas o perdão pelos erros do passado, é um poder divino capacitador que nos é dado para viver uma nova vida. É a intervenção de Deus que nos liberta do domínio do pecado ou do padrão destrutivo, permitindo-nos andar em novidade de vida. A graça é o que nos dá a força para escolher um novo caminho quando nossas próprias forças falham, acabam, se esgotam. Existe o despertar. As transformações possíveis quando você decide parar de ignorar o padrão e começar a trabalhar ativamente para mudá-lo, uma transformação profunda se inicia dentro de você, na sua alma. Os benefícios são muito além de simplesmente encontrar um bom relacionamento. Quais são esses benefícios? Primeiro, ter a consciência da libertação de padrões limitantes. O primeiro e mais poderoso benefício é claro, você deixa de ser um passageiro no carro desgovernado de suas emoções e se torna o motorista. Ao entender por que você faz o que faz, o padrão perde seu poder automático. Você ganha a capacidade de pausar, refletir e fazer uma escolha diferente, libertando-se da tirania do inconsciente traumatizado. As relações baseadas em autonomia e afeto recíproco. Ao curar suas feridas internas, você para de procurar nos outros o que falta em si mesmo. Seus relacionamentos deixam de ser projetos de reparo do passado e se tornam encontros genuínos no presente. Você se torna capaz de dar e receber amor de um lugar de
plenitude, não de carência, construindo parcerias baseadas em respeito, autonomia e afeto, que flui nos dois sentidos, como uma via de mão dupla. Existe também o benefício do bem-estar contínuo e da autoconfiança. Ao quebrar o ciclo, isso restaura a nossa saúde emocional. A ansiedade diminui, a paz interior aumenta e a confiança floresce dentro de nós. Você aprende a confiar em seu próprio julgamento e a estabelecer limites saudáveis. O bem-estar deixa de ser um estado passageiro e se torna a base sobre o qual você constrói sua vida, incluindo os seus relacionamentos. É muito importante isso. O mapa da mudança. Vamos lá para alguns caminhos práticos para superar o padrão. Vamos reescrever o nosso script do nosso coração. Isso é um trabalho ativo que integra mente, cérebro e espírito. Aqui estão os caminhos práticos para essa jornada transformadora, para essa mudança de vida generalizada. Precisamos identificar as crenças familiares disfuncionais que foram introjetadas em nós. O primeiro passo é a investigação. Pergunte-se: o que eu aprendi sobre o amor na minha infância? O amor era seguro ou ansioso? Era expresso livremente ou era retido como punição ou recompensa? Reconhecer essas crenças é o primeiro passo para desafiá-las. A terapia psicanalítica é uma ferramenta poderosa para essa exploração, ajudando a trazer à luz os roteiros inconscientes que governam suas escolhas e te levam para um ciclo tóxico de dor, de rejeição e de muita amargura. Análise dos sonhos e associações livres. Bom, essa é a linguagem do nosso inconsciente. Seu inconsciente se comunica através de símbolos, principalmente em sonhos. Manter um diário de sonhos e discuti-los com um terapeuta ou com alguém que entenda pode revelar medos, desejos e conflitos que sua mente consciente esconde de você. A associação livre, que é falar o que vier à mente sem censura durante uma sessão, pode permitir que os padrões ocultos venham à tona, possibilitando a elaboração e integrar essas memórias dolorosas em vez de apenas repeti-las, ressignificando elas. O exercício de reforço de ciclos novos e caminhos neurais. Bom, a prática da neuroplasticidade. A mudança precisa ser praticada para se tornar o novo automático da sua vida. Precisa ser praticada essa nova mudança. Isso envolve ações conscientes que criam e fortalecem novas vias neurais. A meditação, práticas de atenção plena, treinando o seu cérebro, literalmente, a observar seus pensamentos e emoções sem reagir impulsivamente no primeiro momento, dando a ele o espaço necessário para fazer novas escolhas e escolhas melhores. Também temos a questão de aprender algo novo, engajar-se em uma nova habilidade, como aprender um instrumento ou um idioma. Isso estimula a neuroplasticidade cerebral de forma geral, tornando o seu cérebro mais flexível e adaptável para receber o novo. Pequenas mudanças comportamentais. Em vez de buscar uma transformação radical na sua vida, comece com pequenas ações. Se o seu padrão é buscar validação, pratique validar a si mesmo. Se é evitar conflitos, pratique expressar uma pequena discordância de forma respeitosa. Cada pequena ação fortalece o novo ciclo e faz ele se fixar dentro de você, criando um novo caminho neural em busca de paz e felicidades que se tornarão reais na sua vida. E a oração e a entrega, a ação da graça. A oração vista pela neurociência é uma forma poderosa de regular as emoções. Ela pode acalmar
o nosso sistema límbico, as nossas emoções, ela pode nos fazer triunfar sobre todo o medo que nos paralisa ou que nos faz fugir. Teologicamente, a oração é o ato de se render a um poder maior, reconhecendo suas limitações e pedindo a força da graça de Deus para mudar a sua vida. É o reconhecimento de que você não precisa fazer essa jornada sozinha, porque Deus está contigo. Por isso, para concluir, nós vamos sair de prisioneiro do nosso roteiro para o autor da nossa própria história. Olha só, a história de Lucas, e talvez a sua, não precisa ser uma tragédia, um loop infinito. A repetição de padrões tóxicos não é uma sentença, mas um convite profundo ao autoconhecimento e à cura. A psicanálise nos dá o mapa das nossas feridas mais antigas. A neurociência nos entrega as ferramentas para redesenhar esse mapa. E a fé nos oferece a força e a esperança para caminhar por esse novo território. Quebrar o ciclo é um ato de coragem. É olhar para as partes mais dolorosas de nossa história e não querer mais reviver o sofrimento passado, trazendo ele para o presente, impulsionando ele para o futuro. Podemos nos libertar pelo amor, por um novo amor, ressignificando tudo. É um processo de luto pelo amor que não tivemos para abrir espaço para o amor que podemos construir no agora, no presente e levar esse novo para o futuro. Ao integrar essas sabedorias, você pode finalmente pegar a caneta e começar a reescrever um novo roteiro para o seu coração. Um roteiro onde o amor não é sinônimo de sofrimento, mas de liberdade, crescimento, alegria recíproca e graça e uma vida de paz, de harmonia e de superação. Por isso, não fique preso, não fique presa a um sentimento tóxico. Não fique preso a esse ciclo de dor que destrói, que mina a sua vida. Se liberte, se prepare para o novo de Deus sobre a sua vida. Pare de ter o dedo podre. Como diz o adágio popular, fulano ou fulana tem o dedo podre, mas você, nós não temos o dedo podre. Nós faremos boas escolhas e nós vamos reescrever o nosso destino. Fique com Deus, seja feliz, viva em paz.